Bem-vindos ao Finanças de Cabo a Rabo. A minha pergunta é: você não consegue decidir qual a melhor transmissora elétrica para investir em 2025 em meio a essa crise mundial? Bom, assiste esse vídeo até o final porque ele vai ajudar e muito a você tomar sua decisão com mais embasamento. Vou explicar para você como as companhias elétricas ganham dinheiro, começando pelas geradoras, tá? As geradoras, elas são as fábricas de energia, elas produzem energia em usinas, que podem ser hidrelétricas, eólicas, solares, né? Entre outras, e elas ganham dinheiro vendendo essa energia para outras empresas, normalmente para as transmissoras, ou até mesmo direto para o mercado, né? Já as transmissoras, a gente pode fazer uma analogia e pensar nelas como as estradas de energia, né? Elas pegam a energia que saiu das geradoras, elas vão levar isso por grandes linhas, né? Que são aquelas grandes torres gigantes, inclusive, que a gente vê nas estradas, né? Até os centros de consumo. Elas ganham dinheiro de que forma? Elas recebem um valor fixo todo ano por deixar a energia passar pelas suas linhas, né? Como se fosse um pedágio. Já as distribuidoras de energia, elas são responsáveis por entregar a energia até a tua casa, as escolas, os mercados, enfim, né? Elas pegam a energia das transmissoras e fazem a distribuição final. E como elas ganham dinheiro? Elas cobram a conta de luz da gente, de todas as empresas que usam energia, né? Parte desse dinheiro vai para elas e a outra parte para as outras empresas dessa cadeia de distribuição. Vamos começar falando da Alupar, né? A Alupar, não é uma transmissora pura, tá? Hoje, mais ou menos 80% da receita dela vem da transmissão, mas ela também atua em outro segmento, que é o de geração, né? Com potencial de crescimento, mas vamos considerar ela aqui nesse contexto uma transmissora, porque 80%, né? E, enfim, ela usa diferentes fontes de energia, hidrelétrica, pequenas centrais eólicas, e isso reduz o risco e mostra uma preocupação com a sustentabilidade também por parte da empresa. Ela tem uma presença internacional, ela opera na Colômbia e no Peru, e isso é um ponto positivo porque amplia as fontes de receitas e diminui a dependência do mercado brasileiro. Ela tem uma gestão que inegavelmente é focada no longo prazo, né? Ela cresce sempre com equilíbrio, sem endividamento excessivo, né? Com endividamento equilibrado, e isso mantém uma estrutura sólida e confiável. Se a gente avaliar aqui nos últimos 10 anos a evolução do patrimônio da Alupar, olha só que interessante. Puxando aqui em 2014, o patrimônio na época era de 3,8 bilhões, com um lucro líquido de 751 milhões. Se a gente der um salto aqui para os dias atuais, a gente vai perceber o quanto ela cresceu. Ela praticamente triplicou, né? Patrimônio de 11,72 bilhões e o lucro de 1,86 bilhão. Olha só que interessante, hein? Já na parte de dividend yield, ela é uma pagadora consistente, como praticamente todas no setor elétrico, né? Paga com consistência e previsibilidade, porém ela não tem um dividend yield tão alto assim em comparação aos seus pares. Se a gente puxar aqui, o dividend yield atual é de 4,74% e a média dos últimos 5 anos foi de 4,29%. Ela paga sempre, né? Mas certamente não é o dividend yield mais alto do setor. Ela paga com uma boa frequência. A gente puxando o histórico aqui de 2024, ela paga aqui. Ela anunciou no mês 4, pagou no mês 7, mês 5 pagou no mês 7, mês 8 pagou no mês 10 e mês 11 pagou no mês 1 desse ano. Então, sim, é uma boa pagadora, paga com uma frequência interessante, com uma boa recorrência e paga rápido também, o que é muito importante. Um indicador que a gente não pode deixar de avaliar, principalmente no setor elétrico, é a dívida líquida versus EBITDA, ou seja, é a alavancagem da empresa, o quanto que a dívida, o quanto a empresa tomou de dívida para colocar nos seus investimentos, enfim, e crescer, né? No caso a Alupar, ela tem uma dívida muito controlada. Se a gente puxar aqui a média dos últimos 10 anos, a gente vai perceber que estava sempre ali, ó, 3, 2, aqui em 2020 a dívida caiu bastante. Hoje a dívida está na casa dos 3, que para o setor é um número bastante aceitável, tá? Tá ali ainda numa zona confortável. Então, um ponto positivo. Antes de falar da Taesa, se você está gostando do vídeo, dá uma força pro canal que está começando, se inscreve, deixa seu like e um comentário, porque a gente tem vídeos praticamente diários aqui para ajudar você a investir melhor. Bom, Taesa também tem uma receita estável e previsível, né? Como é de praxes aí nas transmissoras, ela ganha dinheiro com contratos de longo prazo, né? Que são os chamados RAP. Isso garante o pagamento fixo mesmo com oscilações no consumo da energia, né? E ela é uma transmissora pura, ela tem um foco exclusivo na transmissão.
E isso dá mais eficiência e ela se especializa também mais no setor, né? Durante muito tempo, a Taesa foi conhecida como a queridinha da bolsa por pagar altos dividendos, né? E com uma consistência muito bacana também. Ou seja, esse é um ponto extremamente positivo para aqueles investidores que buscam renda passiva com um histórico sólido de distribuição de lucros. Ela tem também uma alta eficiência operacional, ela possui margens elevadas e uma boa gestão de custos, né? Esse é um ponto super positivo da Taesa, o que aumenta a lucratividade. E ela tem uma presença em várias regiões do Brasil, né? Com mais de 13 mil quilômetros de linhas de transmissão. Olhando aqui a evolução patrimonial da Taesa, puxando lá em 2014, ela tinha 4,2 bilhões de patrimônio, lucrava ali na época 904 milhões. Saltando aqui para 2025, ela cresceu para o patrimônio de 6,94 bilhões e está lucrando 1,69 bilhão. Ou seja, uma evolução considerável, ponto positivo para a Taesa também. Sobre a questão do dividend yield, até meio que covardia, né? Teve alguns anos que ela chegou a pagar aqui valores absurdos, aqui ó, na casa dos 13, 11, olha só aqui em 2022 pagou 14%, e aí muita gente olha para essa foto, principalmente na época, imaginou que isso fosse ad eterno, né? E não é assim, a gente tem que entender a evolução dos investimentos e tudo mais. Hoje o dividend da Taesa está na casa dos 8,4%, que ainda é um dividend interessante, né? A média dos últimos 5 anos ficou acima disso, ficou em 10,87. A Taesa também paga com uma frequência muito bacana, puxando aqui o histórico de 2024. Ela anunciou em janeiro, pagou em janeiro, anunciou em maio, pagou em maio, anunciou em maio, pagou em junho, agosto pagou em novembro, novembro pagou em janeiro. Então, assim, é uma excelente pagadora de dividendo, paga com frequência alta e com rapidez também. Em relação ao endividamento da Taesa, se a gente der uma avaliada aqui no histórico dos últimos 10 anos, ela está aí praticamente na média, mas tem muitos investimentos por vir ainda por conta dos leilões que ela participou, então a tendência é que esse endividamento aí aumente bastante. Fica de olho nisso, é um ponto importante de atenção. A ISA Energia, conhecida até pouco tempo atrás como ISA CETEP, né? Ela atua também exclusivamente na área de transmissão de energia, né? Com foco total nesse segmento estratégico e estável. Ela tem uma presença dominante no Sudeste. Ela é responsável por transmitir mais de 30% da energia elétrica do Brasil. Olha só o quão grande é essa empresa. Principalmente na região Sudeste, né? Como eu já falei, a mais industrializada do país. Tem também uma receita previsível e contratos de longo prazo, né? Porque como ela é transmissora, ela também recebe pagamentos fixos, o RAP. Isso garante também para ela estabilidade e previsibilidade de receita. Um ponto importante aqui a ser destacado é que ela tem uma ligação com um grupo internacional muito sólido. Ela é controlada pela ISA Interconnection Elétrica SA, que é uma gigante colombiana, né? Isso dá um suporte financeiro e uma visão estratégica de longo prazo também. Se a gente observar a evolução de patrimônio da ISA também nos últimos 10 anos, olha só, foi muito boa. Começando aqui por 2014, ela tinha um patrimônio de 5,2 bi e lucrava ali na média 378 milhões. Dando um salto aqui para 2025, olha só, 20,07 bilhões, né, de patrimônio e o lucro médio aí de 3,55 bilhões. Ou seja, o patrimônio aí praticamente se multiplicou por 4 e o lucro, né, mais ou menos por 10. Um ponto super positivo. Observando o histórico de dividendos, né, da ISA, a gente percebe também que ela só falhou ali em 2024, mas é uma pagadora também recorrente, porém os percentuais oscilam um pouco. A gente vê a diferença aqui de 2016, onde ela pagou 2,32%, para 2018, que ela pagou 18%. Então, oscila bastante, né? É previsível no quesito, vai pagar todo ano? Sim, mas o percentual nem tanto. Avaliando o dividendo yield de hoje, está na casa dos 10,65 e dos últimos 5 anos, 6,79. Se a gente observar a frequência com que ela paga, realmente não dá para tirar uma base muito sólida, porque em 2021 aqui ela anunciou 4 pagamentos, em 2022 em 2023 2 pagamentos e só agora em 2025 já anunciou 3 pagamentos. Então, realmente ela paga com recorrência todos os anos, mas a frequência é meio instável e ela paga rápido também, como a gente pode observar aqui. Ponto super positivo no quesito endividamento da ISA, né? Está abaixo dos seus pares, né? Dos que a gente está apresentando aqui nesse vídeo, está com endividamento super controlado, o que
de certa forma, deixa o investidor despreocupado e tendendo a acreditar que virão bons dividendos aí pela frente. Eu vou explicar agora como esse cenário que a gente vive de taxa Selic altíssima e também essas taxações do Donald Trump ao redor do mundo inteiro podem afetar também o setor elétrico aqui no Brasil, né? E se você quiser saber com mais detalhes sobre como se beneficiar desse cenário turbulento de crise, como investir melhor e tirar até vantagem disso, eu vou deixar aqui comentário fixado e o link na descrição de um vídeo que eu falei sobre isso. Então, terminando esse vídeo aqui, assiste lá que você pode tirar bom proveito. Bom, a alta da Selic ela deixa os juros mais caros no Brasil, isso é óbvio, isso atrapalha as empresas do setor elétrico porque elas precisam pegar dinheiro para investir, né? E elas acabam pagando mais caro por conta desses empréstimos. Na maioria das vezes, inclusive, os empréstimos são atrelados à moeda estrangeira. Já a questão das taxações do Trump, isso pode encarecer equipamentos importados, usados em usinas de transmissão, né? Aumentando os custos das empresas por aqui. No fim das contas, tudo isso pode reduzir os lucros, né? Dificultar novos projetos e até diminuir o pagamento de dividendos para nós, os pequenos investidores. Vamos colocar as três aqui, tete a tete, para a gente fazer um comparativo no quesito rentabilidade nos últimos 5 e 10 anos. Observando aqui nos últimos 5 anos, a mais rentável delas foi a Taesa. A Taesa é incrível. Teve aí 119%. Isso é uma observação válida que eu estou considerando todos os dividendos reinvestidos, tá? Então a Taesa 119%, a Alupar 81% e a ISA 69%. Se a gente estender um pouco mais aqui e puxar para 10 anos, a gente vai perceber que a Taesa mais uma vez ficou em primeiro lugar ali com 346% de rentabilidade. A ISA ficou grudadinha com 335% e a Alupar com 160%. Batendo o olho aqui nessa foto de comparativo, vamos observar alguns indicadores fundamentalistas importantes aqui. Se a gente observar o preço sobre lucro, olha só, a ISA está com a melhor condição. Isso quer dizer o quê? Que se a empresa continuar lucrando o mesmo que ela lucra hoje, vai demorar pouco mais do que 4 anos para o investidor ter o retorno sobre o seu investimento, né? No caso da Taesa, quase 7 anos e a Alupar, quase 9 anos. Preço sobre valor patrimonial, o que isso significa, né? Quanto que a empresa vale no papel, digamos assim, e por quanto ela está sendo negociada na Bolsa de Valores. Então, no caso da ISA, ela é a mais barata das três também. Ela está sendo negociada por 74% do que ela vale, né? Então, no caso da Taesa, está mais salgada, inclusive, o preço dela está acima do que ela vale no papel, está sendo negociada a 1,69 vezes do valor patrimonial, e a Lupar também está levemente mais alta, aqui 1,14. O dividend yield, a ISA também se destaca, 10,65, Taesa 8,4 e a Lupar fica para trás esse quesito com 4,74. Nós falamos agora há pouco, mas esse indicativo aqui, principalmente no setor de elétrica, é muito importante, né? Dívida líquida versus EBITDA, que é o nível de alavancagem que a empresa tem. Então, mais uma vez, a ISA-CTEP está na frente com 1,9, Taesa está um pouquinho endividada com 3,1 e vem mais dívida por aí, e a Lupar com 2,99, vamos arredondar para 3 também. Com esse tipo de informação aqui, você pode, por conta própria, calcular o seu preço teto. Eu vou, em breve, fazer um vídeo sobre isso, bastante explicativo, com algumas formas que você pode calcular o seu próprio preço teto, tá bom? Então, se inscreve no canal e ativa o sino das notificações para você ficar ligado e tomar conhecimento quando esse vídeo for para o ar. Virá em breve. E a pergunta que não quer calar, qual das três é a melhor? Eu sempre digo que não existe melhor, isso tudo é relativo, de acordo com o seu bolso, de acordo com o seu momento e o momento das empresas também. Agora, sem enrolação, na minha carteira, e reforçando, nada aqui é recomendação de compra e venda, tá? Mas na minha carteira, hoje, dessas três, a única que entra, a única que cabe é a ISA Energia, tá bom? Por quê? Ela é a mais equilibrada entre endividamento, crescimento e pagamento de dividendo. E você, em qual dessas três elétricas você investe ou não investe? Me conta o porquê aqui nos comentários, quero saber o seu ponto de vista. E se você gosta desse tipo de vídeo comparando empresas do mesmo setor, eu vou deixar um link na descrição e no comentário fixado com vídeos sobre o setor bancário, sobre o setor de saneamento e também as seguradoras. Certamente, se você assistir, esses vídeos vão te ajudar bastante nas suas decisões. Mais uma vez, obrigado por assistir. Se você gostou, deixa o like e eu te vejo no próximo vídeo.